Olá, você aí que decidiu emagrecer ou tirar o açúcar da sua vida por algum motivo, seja por saúde, seja por qualidade de vida, também para não ter mais tanta vontade de comer doce e pelo emagrecimento, ou às vezes até uma patologia que tem a ver com o açúcar, né? Que ele libera no nosso organismo e a gente já não pode mais consumir ele. Por exemplo, algumas partes mais metabólicas, quando a gente fala de síndrome metabólica, e sim a diabetes. Então agora eu quero contar até um pouquinho sobre a minha história com o açúcar para vocês. Tirar o açúcar, gente, para a grande maioria das pessoas não é nada fácil. Você já ficou alguma vez 7, 15, 21 e até 30 dias sem açúcar? Sentiu alguns sintomas que você nem esperava e achou que você deveria comer o açúcar de volta porque o seu corpo estava sentindo falta e estava te dando dor de cabeça, irritabilidade, alterações de humor. Então a gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso, mas primeiro quero contar um pouco de como foi que eu tirei o açúcar da minha vida. Quando eu era adolescente, eu consumia muito açúcar, para mim era uma vontade imensa todos os dias de comer doce. E 2 períodos específicos, pós-almoço e à noite. Dependendo de como fosse, se eu não comesse pós-almoço logo em seguida, eu gostava muito também de comer doce à tarde. Então, quando eu estava na escola, você chega, come aquele doce, à noite tem a vontade de novo. E eu comecei a me preocupar com isso porque aquilo ficou muito constante. Todos os dias eu precisava almoçar e já ter algo para comer doce. E aí foi quando eu queria emagrecer. Coloquei na cabeça, falei, não, quero emagrecer e vou tirar o açúcar. Fácil? Nem um pouco. Principalmente os 7 a 15 dias iniciais são muito difíceis, porque a gente sente muita vontade e tem outros sintomas. E aí eu comecei a colocar como propósito na minha vida, entender, estudar um pouco até melhor com isso, porque eu não era nutricionista ainda, né? Depois eu fui fazendo outras estratégias, inclusive para ir melhorando, mas nessa época eu não era nutricionista, não sabia como lidar. Então eu fui estudar todos esses 7 primeiros dias sem, porque sim, eu sentia alguns sintomas. E isso deu muito certo. Coloquei uma meta para minha vida e simplesmente entendi que as coisas vão acontecer porque o nosso organismo estava adaptado àquela alimentação, àquele consumo de açúcar, e eu vou ter que passar por esse período de abstinência daquele ingrediente, que é o açúcar no caso, ou de qualquer alimento que a gente queira tirar da nossa vida, se a gente tem o consumo um tempo todo dele, né? Não só excessivo, mas o tempo todo, como rotina. Lógico, tem alimentos saudáveis que a gente não precisa tirar e tem que ter como rotina, mas esses que principalmente podem causar danos à nossa saúde, prejudicar a nossa qualidade de vida e também deixar a gente sempre mais sonolento, mais fadigado e mais inflamado, que nesse caso é o açúcar. O que se dá à abstinência desse açúcar? Então, gente, eu falo isso um pouco no consultório, quero falar aqui para vocês que o açúcar é como se fosse sim uma droga, tá? Seja como o álcool, seja como a maconha, a cocaína, drogas mesmo. Porque a gente tem essa necessidade do ingrediente, né? Do nutriente que é o açúcar ali. Não vou nem falar como um alimento, né? O alimento a gente acaba falando algo que vai o açúcar. Então, como é um doce, um pão doce, né? Um pavê, um chocolate. Então, o açúcar, ele causa esse vício. O nosso corpo se adapta a esse consumo dele, ao estímulo que ele dá para o nosso corpo, e para a gente se livrar dele, existe sim uma abstinência, tá? Então a gente tem que passar por esse processo e não desistir desse processo. Por isso que eu falo e trato dessa forma, é como qualquer um drogado que a gente fala. Então, que usa algumas drogas e já está nesse vício e precisa se reorganizar. Então a gente precisa ter um tempo de adaptação para o nosso organismo, para que a gente tenha alguns sintomas que não vai ser fácil, mas que a gente vai dar conta e isso eu garanto para vocês, tá? O açúcar, quando ele entra no nosso corpo, ele causa e ativa, na verdade, libera um neurotransmissor chamado dopamina, que é um neurotransmissor responsável pelo nosso prazer, bem-estar, motivação. E quem não quer isso? Né? A maioria das pessoas que consomem o açúcar hoje vieram de, às vezes, alguma ansiedade, alguma tristeza, alguma parte emocional. E a gente foi buscar coisas e alimentos que nos causam esse conforto emocional. E o açúcar é um deles. Se você for parar aí para pensar na sua casa,
O que que te leva a comer? O que te leva a usar o açúcar? Por que que você não consegue tirar o açúcar do café? Por que que você não consegue tirar o açúcar de um doce? Ou tirar um doce mesmo da nossa vida? É porque ele tem, né, os ingredientes ali que liberam a dopamina e nos dá prazer. Então já começa por aí. A gente tem que entender que vamos passar por 7 dias, que vamos ter um pouquinho aí de alteração de humor sim, porque a gente não vai estar liberando essa dopamina. A não ser que a gente procure outras coisas para nos auxiliar e que também nos dê prazer. A gente tem que procurar sempre algo para nos dar prazer daquilo que a gente resolveu tirar. Isso é muito importante, porque quando a gente fala de açúcar, a gente fala totalmente de parte emocional. E se você não tiver com aqui, ó, tá? Quando a gente fala lá dos nossos vídeos de psicologia da alimentação, se você não tiver preparada emocionalmente, você vai cair. Você vai desistir. E é isso que eu quero que você não faça nesse vídeo aqui. Então, quando você começa a tirar esse açúcar da sua vida, nos primeiros dias você vai ter sintomas, como as dores de cabeça, irritabilidade, alteração de humor, insônia, às vezes até essa falta de sono ou esse sono cessado durante a noite, mesmo que você durma no início, depois ele é cessado sim. Essa ansiedade, ela vai ficar maior. Às vezes a vontade de doce sua vai ser maior, porque você não está consumindo mais. E aí, a gente vai entendendo um pouquinho cada sintoma e o quanto ele vai se aliviando no decorrer de pelo menos 7 dias. Então eu falo, 7 dias iniciais você precisa aguentar, que você vai ter muitos sintomas sendo aliviados já. Vai pegar aquele gás, aquela motivação para você continuar. Toda reeducação alimentar, seja por uma alimentação completa ou de algum alimento, como a gente está falando aqui, ela tem no mínimo uma duração de 21 dias para que você se livre daquele alimento ou daquele hábito, né? Tudo o nosso corpo ele se adapta, seja com o bom, seja com o ruim, tá? Então a gente leva um tempo de adaptação, esse tempo, por exemplo, do açúcar de abstinência, para o nosso corpo se habituar e se adaptar com um novo estilo de vida ou sem aquele determinado alimento. Então, se você sentir a dor de cabeça, tá tudo bem. Toma um remedinho para dor de cabeça e continua o processo. Não acha que o seu corpo está pedindo o açúcar desesperadamente, que você precisa dar para ele de novo para você não ter dor de cabeça. Se você não passar por todas essas dores e sintomas, você não vai ficar livre desse açúcar. Então isso até, eu falo, é uma parte benéfica, que é o seu corpo sentindo falta de algo que você não está mais dando para ele. E ele, quando ele vai fazer as funções, ele não está mais tendo esse estímulo que ele tinha. Então ele vai ter os sintomas mesmo. Então aguente firme que eles vão ser aliviados no decorrer desses 7 dias. Eu não sei se vocês já assistiram aqui no canal, mas a gente tem um vídeo, tá? A gente vai deixar o link para vocês aqui, só sobre o açúcar também, dos benefícios que dá tirá-lo ou dos malefícios que ele causa quando a gente usa demais, em quantidades excessivas e muito rotinamente no nosso dia a dia. Quais são os pontos mais importantes de você tomar essa decisão e continuar? Primeiro é entender o que você quer. O açúcar está fazendo mal para a sua vida? De qual maneira? Né? Eu como muito mesmo, excessivamente, todos os dias, fico com essa vontade desesperada de comer doce todos os dias, ou tenho alguma patologia, ou quero emagrecer, sou uma pessoa muito inflamada. Muitas pessoas podem ter a síndrome do ovário policístico, que a gente também tem que tirar o açúcar, ou a gente ter patologias em relação ao nosso intestino, que a gente vai melhorar as bactérias dele, porque bactérias, elas são movidas pelo açúcar, tá? Não em excesso, mas são movidas pelo açúcar. Quando a gente retira o açúcar, a gente também melhora a nossa flora intestinal. Algumas bactérias param de se proliferar e outras melhores começam a se proliferar. Então até isso o nosso intestino entende essa retirada do açúcar. Então veja o porquê que você está tirando, essa tomada dessa decisão e saber que você vai enfrentar algumas coisas durante esses 7 dias, tá? Agora eu quero te dar algumas dicas nesses 7 dias do que você pode fazer para tentar melhorar e você passar de uma forma um pouquinho mais leve por essa abstinência. Assim como toda reeducação alimentar, eu vou dar dicas para vocês que a gente fala que já faz parte
do nosso dia a dia, né? De um catálogo, de um informativo de como ter uma qualidade de vida melhor. E o açúcar, ele já se baseia nisso. Então, tudo que eu vou falar aqui para vocês em relação a essa semana, para vocês passarem 7 dias sem açúcar, é o que vocês devem fazer por reeducação alimentar, em qualquer contexto. Porque se você não se reeducar na alimentação e só tirar o açúcar, o seu corpo também não vai conseguir tirá-lo. A gente tem que ter a presença de alguns outros alimentos, melhorar a hidratação. Então eu vou falar de vários tópicos aqui e comentar isso com vocês. Primeiro deles, hidratar-se bem. Água, gente, faz todo sentido para qualquer coisa, né? Então a gente tem que beber aí no mínimo de 2,5 litros de água por dia. Ah, Mariana, mas pode ser um suco, pode ser uma água de coco? Não. Hidratação é água, tá? Às vezes até água com gás, mas é água. Não é água de coco, não é suco, não é refrigerante, consumo de líquidos, não é. É consumo de água e isso favorece demais a uma reeducação alimentar e uma melhora para reorganização daquela falta de açúcar, para você não sentir tanta dor de cabeça. Porque quando a gente tira o açúcar, a gente também pode ter uma desidratação, uma perda de eletrólitos. E quando você coloca água, isso melhora muito e melhora também os seus sintomas. Não ficar muitas horas sem se alimentar. O jejum, ele é muito benéfico para nossa, a longo prazo, né? Para nossa compulsão pelo doce, tá? E não só pelo doce, como compulsão alimentar. Aos poucos, o jejum te tira dessa compulsão. Porém, no início, quando você tira o açúcar, nesses 7, 15 dias, não faça jejum, tá? Se alimente corretamente, de 3 em 3 horas, não fique tanto tempo sem comer, para que o seu corpo não fique pedindo esse açúcar. Então, se você consegue tirar o açúcar da alimentação, mas pelo menos tem refeições equilibradas, com carboidrato e proteína, de 3 em 3 horas, o seu corpo ele vai começar a pedir algo, mas você já está dando de uma outra forma. Vai pedir algo de novo, você vai estar dando de uma outra forma. Então, no início, não faça jejum, não fique muitas horas sem se alimentar. Assim como comer de 3 em 3 horas é como se você fosse saciar aquela vontade que o seu corpo está tendo o tempo todo do açúcar. A outra dica, a terceira dica aqui, é o consumo desses alimentos. Gorduras boas, como abacate, azeite, oleaginosas, sementes. Por quê? Porque vai fazer com que você tenha um pouco mais de saciedade. Então, o seu corpo pede, você está dando nutrientes bons para que o seu corpo fique saciado e não peça mais o açúcar como ele pediria. A mesma dica eu vou te dar em relação à proteína. Então, a nossa quarta dica é o consumo melhor de proteínas. Proteínas, elas são a base do nosso dia. Por quê? Porque gera uma melhor saciedade, ela demora para ser degradada do nosso organismo, então você fica com aquilo mais tempo. Tem a ver com a nossa construção muscular, parte cerebral e também ajuda muito em relação à saciedade e não ter essa falta de açúcar. Então, falamos de hidratar-se bem, falamos de gorduras boas, falamos de proteína e de não ficar muitas horas sem se alimentar, que é não fazer o jejum intermitente nesse início de tirar o açúcar. Nossa quinta dica aí é o aumento de fibras. Então pode ser na forma de pós, sementes, grãos e também os vegetais. Vegetais verdes, escuros, legumes e frutas, tá? Consumi-los com casca, alguns que dá para ser consumidos, e também não deixar com que eles sejam muito cozidos, tá? Consuma alimentos crus, que a maior parte da fibra também tá ali. Mas, lembrando, se você é uma pessoa que tem um intestino reguladinho, tá tudo bem, consuma água e tá tudo certo. Se você é uma pessoa que já tem o intestino preso ou solto, você tem que estar tomando muita água junto com essas fibras para ver como que o seu organismo reage também, tá? Então, aumenta o consumo de fibras e que também aumenta a saciedade e melhora essa vontade de açúcar. Sexta dica, cuidar do nosso sono. Isso é imprescindível, né, gente? Eu acho que isso aí não é nem só pela falta de açúcar. Não é só quando eu vou retirar o açúcar do meu organismo, e sim para tudo na nossa vida. Se você dorme bem, todas as suas funções vão ficar muito melhores durante todo o dia. Recuperação muscular, a nossa motivação, disposição durante o dia. Então, dormir bem é importante e
não é só o dormir muito e dormir errado. Não adianta, mas eu durmo 12 horas, mas acordo o tempo todo. Não, isso já não é dormir bem, tá? Então não é só dormir muito, e sim dormir bem. Se o seu corpo ele se dá bem com 7 horas dormida todos os dias, você consegue chegar, né, naquele relaxamento de você ter um sono bom e descansado, tá ótimo, não tem problema. Tem gente que dorme 6 horas por dia, mas tem um sono tranquilo, leve e descansado. Tem pessoas que precisam 9 horas dormida para ter isso daí. Então reavalie o seu sono e cuide dele. Não fique mais tanto em tela de celular, sempre antes de dormir, para que você comece a baixar mesmo a sua disposição, o seu agitado ali. Então melhore, não só, mas eu tenho que dormir. Não, cuide. Entenda o que te favorece para que você durma melhor. Como a gente está nesta fase da retirada do açúcar, às vezes pode ter uma insônia, né? Às vezes alguma tensão muscular, porque a gente vai ficando irritada, ansiedade. É muito legal que a gente possa inserir alguns manipulados, né? Então alguns nutrientes e também alguns para melhorar essa questão do sono. O magnésio hoje, ele vem para melhorar muito esse sono, a nossa qualidade do sono. Então pode incluir um magnésio todos os dias à noite para você tomar e melhorar a qualidade do seu sono e também parte cerebral. Oitava dica e última desse episódio é que façam atividade física. Então tenham prazeres diferentes, né? Faça com que o seu organismo sinta essa liberação dos hormônios do bem, de neurotransmissores do bem. Então a atividade física ela está totalmente ligada à queda dessa vontade do açúcar, queda da vontade do doce. Então melhore tudo isso que a gente falou hoje e também pratique atividade física para que você passe por essa fase um pouco mais tranquilo. Isso, gente, é de pessoa para pessoa. Tem pessoas que em 7 dias elas já se acostumaram, já se adaptaram e conseguem viver melhor sem o açúcar. Tem pessoas que vai de 7, 15, 21 e até 30 dias. Então, você vai se reavaliando. Inicie, entenda o processo, veja se 7 dias você já melhorou, se você já não tem mais essa ansiedade por doce, quer comer, porque tudo o nosso corpo se adapta, como a gente falou, ele precisa de um processo de adaptação e depois ele vai muito melhor. Além disso, a gente começa a consumir muitos alimentos de uma forma melhor. Por quê? Porque até as frutas, elas são mais doces depois que você não consome mais tanto açúcar mesmo. Então o paladar vai melhorando muito. E então o mais importante aí é entender qual é o seu processo, o seu tempo e a sua forma de adaptação e continuar, não desistir. Então, se você está vivendo essa fase agora e tirou açúcar, ou já viveu, ou vai viver, faça esse teste, comece com 7 dias, veja como o seu corpo vai se adaptar a tudo isso e se precisar de mais dias, continue até 30 dias, que o seu organismo só vai agradecer, só vai ter melhorias, você vai ter um corpo bem menos inflamado, uma disposição muito melhor, mesmo que no início você tenha sintomas que parece que isso não vai acontecer. A sua disposição até cai, você fica mais irritado. Então não, só permaneça, continue e saiba que cada um tem o seu processo. Porém, retirar o açúcar da sua alimentação só vai ajudar. E não que você vai tirar isso para a sua vida. Você pode depois voltar o açúcar de uma forma melhor e aos poucos. Mas nunca mais com processos que você fique dependente dele, né? Com quantidades excessivas, sempre tem vontade de comer doce, não consegue focar numa dieta ou num plano alimentar por conta do açúcar, né? Não consegue atingir um objetivo de emagrecimento por conta do açúcar. Então, vem comigo, me conta aqui nos comentários como foi para você, para quem já fez, para quem vai fazer e também me fala se você gostou desse tema aqui. Então, não se esqueça, se inscreve no canal, ativa o sininho lá, que vai ter muito conteúdo bom aqui sempre para vocês.